Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai fazer um exemplo de limite de função de duas variáveis. Ao longo do exemplo a gente vai discutir a definição de limite de função de duas variáveis. Bem, então para iniciar, quando eu tenho que calcular um limite de uma função de duas variáveis, a primeira ideia é repetir o mesmo raciocínio que a gente faz quando está falando de funções de uma variável. Sempre tentar substituir a tendência no x e no y e verificar se é possível calcular esse limite. Nesse caso, quando eu faço isso, e coloco zero no lugar do x e zero no lugar do y, eu fico com uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Por isso, não é possível calcular esse limite diretamente, eu preciso utilizar uma outra estratégia. Então, quando eu falo de funções de duas variáveis, eu não tenho mais somente o limite lateral à direita e o limite lateral à esquerda para calcular o limite. Lembrando que, para o limite existir, os limites laterais devem ser iguais, no caso das funções de uma variável. No caso das funções de duas ou mais variáveis, eu tenho infinitos caminhos possíveis para me aproximar do ponto 00. Então, para iniciar, a gente começa testando alguns caminhos. Caso os valores dos caminhos, de dois caminhos, deem diferentes, o limite já não existe, porque se ele existisse, deveria dar o mesmo valor. Se esse valor começar a se repetir e dar o mesmo sempre, aí eu sim vou usar a definição para verificar se de fato esse é o valor do limite. Então, o primeiro caminho que a gente vai utilizar aqui para ter uma ideia se esse limite existe ou não existe, vai ser o caminho y igual a zero. O que significa isso? Significa que se eu estou lá no plano cartesiano, xy, o meu 0, 0 está aqui na origem, o y igual a zero é o caminho que vem sobre o eixo x se aproximando do ponto 0, 0, a reta y igual a zero. Bom, então como é que eu faço? No limite, a gente calcula assim, limite quando x, né, tende a 0, 0. Essa não é uma notação usual, então a gente simplesmente coloca x tendendo a zero e coloca zero no lugar do y, então fica 3x² vezes zero, x² mais zero ao quadrado, ou seja, limite quando x tende a zero, de zero sobre x ao quadrado. Primeiro eu resolvo o quociente, depois o limite, né? Então, é o limite da constante zero, que é zero. Então, o primeiro caminho deu o resultado zero. Eu não posso afirmar ainda que zero é o valor do limite, apenas que por esse caminho o resultado deu zero. Então, eu vou tentar mais um caminho. Outra possibilidade, por exemplo, é o caminho y igual a x ao quadrado, que significa o seguinte: se eu estou aqui no meu plano cartesiano, xy, o meu y igual a x ao quadrado, aqui tem uma parábolazinha, né? Então, só para lembrar, eu estou querendo me aproximar da origem, então significa que eu estou chegando na origem por pontos que estão em cima dessa parábolazinha y igual a x ao quadrado. Então, vamos lá, seguindo a mesma ideia. Limite quando x² tende a 0, 0. Novamente, essa não é uma notação usual, porque se x tende a 0, x² também tende a 0, então a gente simplesmente escreve x tendendo a 0 e substitui x² no lugar do y. Então, x² vezes x² mais x² ao quadrado. Isso vai dar igual ao limite quando x tende a 0, de 3x na quarta sobre x² mais x na quarta. Coloco um x ao quadrado em evidência aqui, por exemplo. Limite quando x tende a 0. Se eu coloco x² em evidência, na linha de cima fica 3x². Na linha de baixo fica 1 mais x ao quadrado. E aí eu posso cancelar o x² e fico com o limite quando x tende a 0, de 3x² sobre 1 mais x². Quando eu aplicar o limite aqui, na linha de cima tende a 0, na linha de baixo tende a 1 mais 0, que é 1, 0 dividido por 1 é 0. Então, notem que aqui os dois caminhos, caminho y igual a 0, me forneceu o resultado 0, o caminho y igual a x² também me forneceu o resultado 0, mas eu ainda não posso afirmar que 0 é o limite dessa função. Eu preciso, pela definição, construir esse argumento. Claro que se eu achasse mais um caminho e desse um valor diferente de 0, já seria suficiente para mostrar que não existe.
Mas aí eu sugiro que vocês tentem outros caminhos, por exemplo, x igual a y ao quadrado, ou ainda x igual a y, tá? E aí eu posso afirmar para vocês que sempre vai dar zero, tá? L igual a zero, L igual a zero. Então, com isso, eu consigo afirmar que o meu candidato a limite é L igual a zero. Ainda não posso afirmar que zero é o resultado. Como que eu faço agora, então, para ter certeza que zero é o limite dessa função? A ideia é a seguinte, a gente vai utilizar a definição de limite. Então, como nesta função, o ponto 0, 0, ele não está no domínio, porque eu não consigo calcular, né, o valor da função no 0, 0, mas ele é um ponto de acumulação, a definição de limite diz o seguinte, que para todo epsilon maior do que zero, eu quero encontrar, então, existe um delta maior do que zero, tal que, para todo ponto xy, numa vizinhança desse 0, 0, uma suficientemente pequena, né? Então, se eu tiver que a distância entre esse ponto xy e o 0, 0 for menor do que delta, então a distância entre o valor da função e o meu candidato L vai ser menor do que epsilon. No nosso caso, para os nossos dados desse exercício, né? Opa, aqui não seria 0, 0, tá? Pela definição é x0, y0. Não é necessário que seja para a origem, poderia ser para qualquer ponto. Então, no nosso caso, sim, esse ponto aqui, o valor da tendência, né? É x indo para 0 e y indo para 0. A nossa função é a função lá do enunciado, que era 3x² sobre x² mais y ao quadrado. O nosso candidato, por enquanto aqui, né, se tudo der certo, é o 0, que vai ser o resultado. Então, fazendo essas substituições, eu posso reescrever essa linha da seguinte forma. Se 0 for menor ou igual que a distância entre o ponto xy e o ponto 0, 0, menor do que delta, então, o módulo de 3... aqui eu esqueci de copiar o y também, eu vou acrescentar aqui. Era 3x² y na primeira linha. Então, voltando aqui, é 3x² y sobre x² mais y ao quadrado, menos 0, então não vou nem escrever, menor do que epsilon. Bem? Então, vou ainda repetir mais uma vez. Como que a gente calcula a distância, aqui é menor, como a gente calcula a distância entre dois pontos no R2? É a raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, menor do que delta. Então, isso vai resultar. E aqui, nesse módulo que eu estou enxergando agora, o 3 já é positivo, o x² já é positivo, o y não. Então, eu vou manter o módulo. E aqui, o denominador também é positivo, porque x² e y² são positivos. Por que eu posso fazer isso? Porque quando eu tenho o módulo de quociente, é o quociente dos módulos, propriedade, né? E aí o módulo de um produto é o produto dos módulos, então também não tem nenhum problema em eu escrever dessa forma. Posso simplificar um pouquinho mais, né? Então, vamos escrever de novo. Passando a limpo aquela linha, eu posso ainda escrever assim. Como era x menos 0, é x ao quadrado. Y menos 0 é y ao quadrado. Então, se isso for menor do que delta, então, 3x² módulo de y sobre x² mais y ao quadrado menor do que epsilon. E é a partir disso que a gente vai seguir agora daqui para frente. Qual é a estratégia que a gente costuma usar para resolver limites dessa forma, tá? Então, uma coisa é, eu vou escrever aqui rascunho para a gente não esquecer disso. Esse epsilon é sempre conhecido, ele é dado. Conhecido. Quem a gente está procurando é o delta. E esse delta ele vai depender do epsilon que for dado. Então, o delta ele depende desse epsilon. Conforme o tamanho do epsilon que for dado, o delta vai variar. Isso é esperado, né?
Então, como é que a gente faz? A gente parte da parte final aqui. 3x² módulo de y sobre x² mais y². Notem que essa parte aqui, x² sobre x² mais y², isso é um número menor ou igual que 1. Sempre que eu tenho uma fração onde o denominador é um número maior do que o número que está no numerador, é uma fração que tem um tamanho menor que 1. Por exemplo, 1/3, 1/2, né? O denominador é um número maior do que o numerador, então essa fração representa um número menor ou igual que 1, certo? Porque lembra que o y aqui está tendendo a zero também, né? Então, isso aqui é verdadeiro afirmar que certamente é menor ou igual que 3 módulo de y, porque esse número que está entre o circulado aqui de verde, né, seria menor ou igual que 1. Tá? Então, já nem vou escrever esse 1 e vou deixar assim. Outra estratégia que a gente usa é escrever esse módulo de y de uma maneira conveniente. Isso é a mesma coisa que raiz quadrada de y ao quadrado. Se fosse módulo de x, eu poderia trocar por raiz quadrada de x ao quadrado. Depois, além disso, eu posso afirmar que essa expressão também é menor do que se eu somar alguma coisa dentro da raiz, né? Por exemplo, se eu acrescentar um x ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Notem que eu estou caminhando para me aproximar de uma expressão exatamente como aparecia aqui no início, né? Que eu quero verificar. Então, por isso que eu estou fabricando, digamos assim, essa expressão aqui no meu rascunho. Feito isso, no rascunho a gente supõe que seja verdade o que eu quero aqui, né? Se acontecer essa desigualdade que eu acabei de destacar aqui, então seria verdade que isso aqui é menor do que 3 vezes delta, porque esta expressão aqui seria menor do que delta. Eu quero que se isso aconteça, então esse cara aqui seja no final da história menor do que epsilon, né? Que é o que diz aqui nessa expressão do final aqui da definição. Para isso acontecer, para eu poder colocar essa desigualdade aqui no final, eu necessito que nesse lugar onde está escrito o 3 delta, ele seja, então, menor do que epsilon, ou menor igual, né? Porque se fosse simplesmente trocar um pelo outro, também funcionaria. Então, eu quero que delta seja menor ou igual que epsilon sobre 3, certo? Então, isso aqui me diz quem que é, então, esse delta que eu estou procurando. Quando eu forneço o valor de epsilon, o delta procurado vai ser um número menor ou igual do que epsilon sobre 3. Com isso, sempre que dado um epsilon eu consigo encontrar esse valor de delta, então eu consigo verificar pela definição que, de fato, aquele meu candidato a limite, que era o L igual a zero, é o limite da função. Então, eu posso escrever aqui limite de xy tendendo a 0, 0, da minha função f de xy, que era o 3x² y sobre x² mais y², é o zero, que é aquele meu candidato que os primeiros caminhos que a gente calculou me forneceram, tá bem? Então, agora a gente vai tentar olhar isso geometricamente no GeoGebra. Oi, pessoal! Então, agora a gente está aqui no GeoGebra para tentar enxergar um pouquinho melhor o que é que está acontecendo com esses cálculos que a gente acabou de fazer na parte anterior do vídeo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que aqui nós temos a nossa função e aqui nessa janela de visualização a gente está enxergando aquela variação no domínio da função, né? Lembrando que a tendência do nosso limite era o 0, 0. Então, a gente percorreu caminhos de pontos se aproximando do 0, 0, tá? Como fizemos no caminho y igual a 0, que é esse que está em verde aqui, a reta em cima do eixo x, e fizemos também pela parábola y igual a x², com pontos se aproximando da origem e que moram em cima dessa parábola y igual a x². Para ajudar a visualizar o que está acontecendo, eu aqui na janela de visualização 3D, coloquei o gráfico da função. Tá? Esse gráfico aqui é o gráfico da f de xy, 3x² y, x² mais y². Esses dois pontinhos pretos que vocês estão vendo em cima do gráfico são pontos do gráfico da função,
cuja a maneira que eu obtenho é a seguinte: a primeira coordenada deles é o x do ponto A, a segunda o y do ponto A, e a terceira é o valor que eu encontro quando eu calculo a imagem pela função. Então, esse número aqui, que eu encontro quando eu substituo o x do ponto A aqui e o y do ponto A aqui, né, o x aqui e o y aqui, eu encontro um número. Esse número é a terceira coordenada do ponto IA, que eu coloquei aqui. Esse número é a imagem da função. Então, se eu fosse desenhar somente a imagem, eu marcaria, né, em cima do eixo Z. Eu posso fazer isso assim, colocando, por exemplo, 0, 0 e o Z do ponto IA. Então, é esse ponto E que ele marcou aqui com 3 coordenadas, mas a gente aqui só vai olhar ele em cima do eixo Z. Bom, como número, né? Não como ponto. Eu vou ocultar aqui... Bom, posso deixar ele aqui, não tem problema. Certo. Então, o que está acontecendo aqui com os pontos do gráfico da função quando eu me aproximo da origem 0,0 aqui? O que está acontecendo? Então, olha só, o caminho que eu percorro aqui no domínio, os pontos do gráfico estão também se mexendo em cima aqui do eixo X, né? Eles fazem o mesmo percurso. Para ficar mais fácil da gente imaginar isso, eu vou habilitar o rastro aqui desse ponto IA, para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, quando eu faço essa aproximação aqui no domínio, os pontos do gráfico estão tendendo ao 000 do R3, né? Ou seja, além disso, né, todas as imagens desses pontos vão dar 0. Nota que todas as alturas desses pontos, desse caminho que a gente percorreu aqui no gráfico, é sempre a altura 0, né? Ele está em cima aqui do eixo X. Não tem uma altura Z aqui, né? Então, isso é uma particularidade, porque, por exemplo, aqui nos pontos aqui no ponto A, né? Quando eu coloco 0 na coordenada Y, vai zerar o numerador, né? Vai ficar 0 dividido por alguma coisa que sempre vai dar 0. Então, é esperado que isso aconteça. E esse 0 aqui no eixo Z, tá? É o 0 que é o resultado do limite que a gente acabou de calcular na parte anterior do vídeo, tá bom? Então, eu vou só mexer aqui para não poluir demais. E eu vou fazer a mesma coisa agora com o ponto B. Quero saber o que acontece com os pontos do gráfico quando eu movimento esse ponto B aqui no domínio em cima dessa parábola. Então, no gráfico, o que está acontecendo aqui? Quando eu movimento esse ponto em direção à origem, o caminho em cima do gráfico da função está aqui, percorreu um caminho, e nota que os pontos desse caminho aqui, as alturas dele, ele está descendo, convergindo para uma altura 0, né? Que é o resultado 0 do limite que a gente obteve quando substituiu y igual a 0, y igual a x quadrado lá no limite da parte anterior do vídeo, tá? Então, para fazer a mesma ideia que a gente fez aqui, eu só vou alterar agora. Vou colocar a imagem de B aqui, para ficar mais fácil da gente enxergar. Vou movimentar de novo esse ponto aqui, para a gente enxergar. Então, olha só. Aqui eu estou movendo o ponto B naquele caminho y igual a x quadrado no domínio, que está tendendo ao 0, 0. No gráfico, esse ponto vai se mexer em cima do gráfico da função. E esse ponto E aqui é o valor da imagem, o resultado, se eu aplicar as coordenadas desse ponto B, aqui na função vai dar um número. Esse número é a terceira coordenada aqui desse ponto E, que está aqui. Tá? Então, vamos lá. Quando eu mexo esse ponto B aqui em direção à origem, olha o que está acontecendo. Está percorrendo um caminho no gráfico e o ponto E está descendo, ou seja, o resultado está tendendo a ser 0. Aqui, a imagem está tendendo ao número 0. Tá? Então, é isso que está acontecendo quando eu faço esses dois caminhos. O que nós vimos, né? Que bastava pegar, dado um certo valor de epsilon, né? Então, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, tá? Então, por exemplo, esse C aqui é o meu tamanho de epsilon, tá? Então, se eu escolhesse o epsilon sempre positivo, né? Se eu escolher um tamanho de epsilon 3,
Aqui, por exemplo, eu vou tentar colocar o 3. Tá? Aqui, vou mexer. Significa que eu estou estudando uma faixa do gráfico da função aqui, cujas imagens vão de menos 3 a 3. Eu estou num intervalo de tamanho 3 a partir da origem. Então, por isso que era módulo da função menor do que epsilon. Então, módulo menor do que 3 a função está entre 3 e menos 3. Então, eu estou olhando para esse pedaço de gráfico. Tá? Dentro desse pedaço de gráfico aqui, essa afirmação de que o delta menor do que 3 de epsilon sobre 3 funciona, significa o seguinte. Eu venho aqui, essa expressão aqui, x² mais y² raiz, aqui o 3 com 3 não ficou muito bom, vamos aumentar um pouquinho só para ficar diferente, para a gente enxergar onde é que está o epsilon. Então, se o meu epsilon for 3,3, aqui, essa expressão aqui, raiz quadrada menor ou igual que isso, eu só vou trocar aqui, né, para ao quadrado. Quando eu elevar ao quadrado ambos os lados, fica x² mais y² aqui, né, e aqui vai ficar ao quadrado o numerador e ao quadrado o denominador. Denominador 9 aqui, né? Então, fica essa expressão aqui. Essa expressão aqui é a equação de uma circunferência de raio menor ou igual que 3,3 ao quadrado dividido por 9. Então, significa que quando eu movimento um ponto aqui dentro desse círculo aqui, as imagens aqui que a gente visualiza pelo ponto E, com certeza são menores do que o epsilon 3,3. Ou estão entre esse valor menos 3,3 e mais 3,3. De fato, notem que o ponto E ele não escapa dessa faixa preta que está aqui no gráfico, né? Vou tentar girar aqui um pouquinho melhor para ver. Então, olha só, onde está indo o ponto E quando eu movimento aqui, né? Sempre dentro desse pedaço. Então, epsilon dado um certo valor de epsilon, a gente encontrou que se eu pegar um raio epsilon, ou uma distância epsilon sobre 3, respeitando essa distância aqui, para os pontos do domínio, certamente os pontos da imagem não vão passar desse valor aqui. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.